Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast de assuntos variados que traz muito entretenimento e informação para você e para sua família. Eu sou Barbosa Júnior e estamos aqui direto dos nossos estúdios hoje com um serviço de utilidade pública para você que sofre aí com problema dentário. Hoje a gente vai conversar, o nosso convidado hoje, ele tem muita coisa para falar a esse respeito. Se o seu sorriso está aí faltando aí algum componente, fique tranquilo, hoje você pode tirar suas dúvidas aqui, tá certo? E se você conhece alguma história bacana que dá para ser contado, legal de se contar, anota esse número aí, 019-978050533, esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, é só para mensagem, então não adianta ligar que a gente não vai te atender, não tem como atender, é só mensagem mesmo, pode ser áudio ou texto, fica a seu critério. Você vai fazer o seguinte, entre em contato através desse WhatsApp, coloca o nome da pessoa, ou se for você mesmo, o contato e conta um pouco da história dessa pessoa. E assim, vou passar para a produção e se der tudo certo, ele vai estar aqui comigo no Chronicast, batendo aquele papo, contando história, porque no Chronicast nós gostamos de contar histórias. E como eu disse, hoje é um serviço de utilidade pública, né? Meu convidado, ele é formado há 32 anos pela Universidade de São Francisco, é pós-graduado pela USP em Bauru em 2022 e realiza implantes desde 1996. 2002. 2002, né, na USP, né? É. E realiza implantes desde 96. É muito tempo. E também realiza etapa cirúrgica e protética. É casado, tem 2 filhos e hoje eu converso com o meu amigo, Dr. Eduardo Lagoa. Seja bem-vindo ao Chronicast. Muito obrigado. Doutor, fala um pouquinho do senhor. Quem é o Eduardo Lagoa? Então, eu estou no mercado odontológico há 32 anos e como especialista há 21 anos. Trabalho aqui em Campinas, tenho uma clínica e atendemos pacientes da região, do Brasil e alguns até de fora do Brasil, tentando sempre devolver e reabilitar as falhas odontológicas, falhas dos dentes, né? Tá, esse foi o doutor Eduardo Lagoa. E o Eduardo Lagoa? Esquece o doutor. Quem é o Eduardo? Eduardo tem 58 anos, vai fazer 58 anos. Eu sou casado, tenho 2 crianças, o Vinícius e a Luísa, casado com a Simone, e trabalho aqui próximo no centro de Campinas, no Jardim Guanabara. Bom, aí já entrei no profissional de novo, né? Fala só do Eduardo. E sou uma pessoa simples, dedicada à família, e tenho lá meu hobby que é cozinha, gosto no final de semana de cozinhar com a família, enfim. É um doutor-chefe. Tento ali ou é um chefe doutor? Tento ali fazer alguma coisa. Eu sou suspeito para falar de comida. Eu já falei, vou conversar com o pessoal, a câmera aqui me deixa meio gordo. Mas tá bom. Daqui um dia eu vou fazer igual o Jô, beijo do gordo. A grande angular, ela parece que deixa mais larga em tudo, né? Ela pega um ângulo maior, a câmera. É que na realidade eu como demais mesmo. Não é a câmera, não é eu mesmo. Câmera, não, né? É meu mesmo. Doutor, o senhor é formado já? O senhor é pós-graduado em quê? Em implantodontia. É um ramo, né? uma especialidade da odontologia em que se trata exclusivamente de implantes, né? Tanto a cirurgia, que é a colocação do pino, quanto a prótese, que é a colocação do dente. É uma formação normalmente em torno de 2 anos. A minha foi, acho que 1.300, 1.400 horas após a graduação, batendo e estudando em cima dessa área, né? E o que levou o senhor a escolher implantodontia? Uma área que envolve cirurgia, envolve a prótese, e a gente consegue, através disso, devolver o que é uma satisfação assim, fantástica para o profissional. Você vê uma pessoa, às vezes, sem um dente ou sem todos os dentes da boca, e você conseguir reabilitar de uma maneira satisfatória, de uma maneira que devolva a estética, a função, e a pessoa muda de vida em todos os aspectos, né? Porque isso também tem uma função grande na autoestima. Uma pessoa que está desdentada, ela geralmente fica mais deprimida, né?
Então a pessoa muda estilo, muda a perspectiva de vida dela quando você consegue, através desse tipo de trabalho, reabilitar, devolvendo um sorriso, devolvendo os dentes, tanto para ela se alimentar, quanto para ela falar, quanto na vida social. Entendi. Eu entendo, uma vez, eu lembro que meu pai, já falecido há muito tempo, ele chegou em casa e faltava alguns. Foi um acidente, né, que acabou de trabalho e ele acabou perdendo. Eu lembro que quando ele colocou, era aquela ponte que chamava ponte, né, que Sim, tem a ponte móvel, fonte móvel. que ele colocou, ele até mudou o jeito dele, né, tal. Então traz realmente essa parte do dente, ela Interfere na autoestima. interfere. Acho que tudo que envolve a aparência do ser humano, o que ele puder. Eu sei que o que é natural, o que Deus deu, não dá para substituir 100%, Sim, tá? Mas melhora bastante, sem dúvida. né? E quais são e o que vem a ser o implante dentário, doutor? O implante é um parafuso de titânio, de uma maneira simples, né, explicando, e que ele tem a função de devolver a raiz, ou as raízes, né, que foram perdidas. Então você fez uma extração, tem várias razões que levam à perda de um dente, né? Pode ser um acidente, como você colocou. É muito comum também doença periodontal, que é uma doença de gengiva. Às vezes uma cárie, aí trata o canal, o dente enfraquece, coloca um pino, acaba fraturando, acaba levando à perda também, enfim. Esse pino, ele vai depois suportar a coroa. A coroa é aquela parte branca, a parte amarelinha, que É é o o que dá para dente, ver. que dá para ver, que é o dente. Mas ele não para no ar, ele precisa de uma sustentação, que é o implante, ele é intraósseo. Então isso é o implante. Entendi. E qual o pré-requisito para o paciente receber esse implante? Ele precisa basicamente ter osso, né, naquela região. Mas além disso, a gente faz vários, pede alguns exames laboratoriais. Tem que estar com saúde em ordem, a gente vai ver tempo de coagulação, tempo de sangramento, o hemograma, vai fazer uma anamnese, levantar possíveis patologias, se elas estão sendo tratadas e controladas ou não. Basicamente são esses pré-requisitos, né? Tá certo. Existe uma idade mínima para colocação de implante? A gente tenta esperar, quando é o adolescente, né, a criança, ela terminar o crescimento dela ósseo, que normalmente se dá em torno aí de 14 a 18 anos, nas meninas é um pouquinho antes, nos meninos um pouco depois. Então, após esse crescimento ter terminado, a gente pode colocar com mais previsibilidade estética. Se colocar antes, toda a face vai crescer e aquela região ela vai ficar do jeito que está com o implante lá. Então, esse dente pode perder um pouco da estética, do tamanho, não acompanha. Então, se puder esticar, postergar, esperar esse crescimento terminar, a gente vai ter um resultado melhor. Ou seja, se esse prazo de crescimento ósseo estiver completado, é o ideal, então, Sim. para se colocar. Mas se precisar, houver a necessidade de colocar antes, também dá para colocar. Então, às vezes, até foi tema num congresso recentemente esse assunto. Às vezes um adolescente com 14, 15, perdeu um incisivo central, dente da frente, um ou dois. Não é o ideal colocar nessa idade. Mas o trauma psicológico que ele pode vir a ter com a ausência desses dentes, é muito maior do que você colocar numa idade prévia e futuramente ter que talvez trocar, mudar essa prótese ou mesmo refazer o implante. Então tem que se avaliar a situação caso a caso, porque às vezes a criança vai sofrer muito, às vezes até bullying, pela ausência daquele dente. Então aí pode-se antecipar a colocação. E hoje esse negócio de bullying é complicado, né? Na minha época, não. Na minha época, você brincava, dava risada e era por isso. Mas hoje o negócio parece que... eu sei que da minha época, o pessoal que foi zoado, eu fui zoado na minha época, ninguém que eu conheço, ninguém ficou traumatizado, ninguém ficou louco. Mas hoje parece que o negócio tá meio complicado. Mas é assunto para um outro podcast, né? Tem alguma contraindicação para o paciente receber o implante? Não, contraindicação não. Existe, assim, algumas contraindicações relativas que são doenças sistêmicas que a pessoa pode ter e tem que estar tratada, tem que estar equilibrado, controlada, né? Então, um diabético pode receber? Pode, desde que esteja... Você pediu o exame de glicemia, tá tudo em ordem. Estando controlado, sem problema. Sem problema. Um hipertenso, pode. Agora, tem algumas patologias que tem que ter um cuidado maior, uma avaliação maior. Então, a pessoa está sendo tratada de um câncer e fazendo quimioterapia naquele momento e radioterapia.
não é oportuno colocar o implante naquela hora. Se Uhum. espera terminar esse tratamento, depois se coloca. Então, isso é avaliado com bastante critério, e a ausência de osso, né? É fundamental que tenha o osso para receber o implante. O implante é uma intervenção cirúrgica. O Sim. senhor falou agora há pouco na sua fala. Já aconteceu alguma coisa inusitada, o senhor começar o procedimento, ter que interromper por alguma situação adversa? É muito raro acontecer isso, porque a gente faz uma triagem, né, uma anamnese bem criteriosa antes. Então, você avalia a condição óssea, a condição sistêmica, pode eventualmente o paciente, isso é comum, aliás, o paciente relatar que tem muito medo. Então, se a gente, na conversa, nessas consultas iniciais, percebe isso, a gente tenta minimizar isso de algumas formas, né? Usando algum sedativo via oral, um ansiolítico, e em alguns casos extremos, a gente chama um médico anestesista, ele vai sedar essa pessoa, e a gente tem um centro cirúrgico para isso, e aí consegue fazer esse tratamento de uma maneira tranquila. Porque tem pessoas que realmente esse fator medo, ansiedade, toma uma proporção muito grande. O senhor falou a questão do medo. Eu lembrei lá em 1978, quando eu entrei na escola, estudei aqui em Campinas, no Jardim do Lago, na escola estadual, na época era escola estadual de primeiro grau, agora é só escola estadual, né? Professora Consuelo Freire Brandão, no Jardim do Lago, aqui em Campinas. E é interessante que lá tinha dentista. E o que mais. Só teve uma coisa na minha infância que causou um trauma em todas as crianças. Dentista, na Não, o escola. dentista era bacana, o problema era o barulhinho. Tinha um barulhinho do motor, aquilo lá doía na alma. Claro, porque para fazer a restauração você não tem como colocar Assim, anestesia. Então o negócio, aquele negocinho aqui, acho que mais causou trauma. Então quando se fala de dentista, né, eu acho que o que mais dá medo é aquele barulhinho. o barulhinho ainda existe. Existem alguns equipamentos, existe um laser de alta potência que ele abre a cavidade sem o barulhinho. Mas acaba tendo que usar depois no final, para dar o acabamento na restauração, acaba se usando de novo a alta rotação com o barulhinho. Melhorou, antigamente as rotações eram menores, tinha uma época inclusive que tinha umas roldanas, eram umas cordinhas que faziam o motor girar. Então vibrava muito, além do barulho, a vibração era muito desconfortável, né? E hoje existe, no que tange a criança, como você relatou na escola, existe uma especialidade que se chama odontopediatria. Uhum. Então é um profissional que também se esmera e estuda várias horas só em função das patologias infantis, e eles têm uma abordagem bem tranquila, sabem atender essa criança, porque uma criança mal atendida, ou por um profissional que não está preparado para isso, vai ser um adulto que vai ter medo o resto da vida. A maioria dos adultos que tem medo enorme passaram por situações traumáticas na infância. Então esse profissional odontopediatra, ele sabe abordar, ele tem um tato, um traquejo especial com criança. E precisa, porque o negócio é complicado, né? Doutor, implante. Eles são indicados para substituir um dente só ou vários dentes? Ou dá para fazer total, o implante total? Então depende da situação e do que a pessoa necessita. Você perdeu um dente só, obviamente você vai receber um implante naquela região. Mas é muito comum, principalmente com o passar do tempo, das décadas, né? Hoje a população, a expectativa de vida aumentou muito. Então, a pessoa chega aí 70, 80, 60 anos, às vezes com nenhum dente na boca. Sabendo que no Brasil, 15% da população, nós temos 200 milhões, 15% disso dá 30 milhões. 30 milhões de pessoas não têm nenhum dente sequer na boca. Então é possível fazer essa reabilitação total. A pessoa usa uma dentadura, ela fica sem a dentadura. É lógico que, falando de Brasil, existe um entrave, algum fator limitante, que é o poder aquisitivo. Não que seja um tratamento inacessível ou caro, mas na população como um todo, nem sempre ela consegue ter acesso a esse tipo de tratamento. O implante é caro? Não, esse é relativo, né? Como eu estava dizendo, se a gente for se basear num público que recebe um salário mínimo por mês, que é uma porcentagem significativa aí da população, realmente fica inviável não só o implante, fica inviável qualquer tipo de tratamento. Mas se a gente for comparar o preço que é praticado no Brasil
com os preços que são praticados no mundo inteiro, nosso tratamento, além de ter qualidade no Brasil, ele tem um preço muito, muito acessível. Ou seja, frente a um mercado internacional, o Brasil ainda consegue fazer um excelente trabalho com custo menor. Sim, e hoje existem linhas de crédito, as próprias clínicas parcelam, financiam ou buscam para o paciente uma forma de poder estar financiando, parcelando, dividindo e se tornando viável, né, o tratamento. Tá certo. O poder público, as prefeituras, o posto de saúde, ele tem lá o profissional, geralmente é um clínico, né? Ou um dentista, não sei se é clínico geral que fala, um dentista que você chega lá, faz avaliação, se precisa fazer alguma restauração, alguma extração, ele faz. Esse trabalho mais específico, você consegue acesso também na rede pública? Olha, a rede pública de Campinas ela tem especialidades. Existe endodontia, prótese, em alguns centros de saúde específicos, existem especialistas. Mas na realização de implantes eu não conheço, pode ser que exista, mas eu desconheço. Existem algumas escolas, universidades, que têm alunos se preparando para fazendo uma especialização, um mestrado, em que oferece esse tratamento ou a custo muito baixo ou até sem custo, mas são poucas vagas, né? Entendi. Eu lembro que um amigo meu ele falou: olha, eu estou fazendo na PUC, acho que a PUC oferece, É. né? Geralmente é, como o senhor disse, o aluno que está aprendendo, e é bom que tenha Sim, mesmo para vai aprender, ter um porque senão não não vai. ia aprender. E tem um professor ali supervisionando, acompanhando. O tratamento é bom, é bem feito. O maior problema é que é moroso, é demorado e é difícil, são pouquíssimas vagas, né, para o contingente de pessoas que necessitam. Eu lembro que ele falou para mim: ó, tem que chegar lá 4:30 da manhã para eu pegar a vaga, para eu ter um posicionamento, porque chega um certo número de pessoas e fala: daqui para cá tem que voltar amanhã porque não dá mais, já É. lotou, né? E aquilo que a gente estava falando, a estética é tudo. Hoje em dia, ainda mais hoje, né? Estamos aí entrando numa era onde tudo é vídeo, todo mundo quer aparecer no vídeo, todo mundo quer gravar um vídeo, seja para brincar, para parabenizar alguém, e a aparência conta bastante. Então, quando você falta alguma coisa, seja não só na parte dental, mas qualquer outra parte, parece que incomoda a pessoa. Quando você consegue devolver para a pessoa, se devolve a autoestima, a vida melhora. A gente já falou sobre isso aqui, é interessantíssimo, né? É Sem um dúvida. tratamento que após o término, ele é para sempre? Então, em tese, o implante, né, ele é um parafuso feito em titânio, seria para sempre. Mas ele tem que ser acompanhado pelo profissional que executou, por algum profissional da área, com frequência. Assim como o dente, o melhor material que existia naquela região era o dente que a pessoa nasceu, que Deus deu, ela perdeu. Seria pretensão enorme do homem, do dentista, dizer que ele faz algo melhor do que Deus fez. Então, fez o implante, você tem que ir anualmente ou semestralmente ao dentista acompanhar. Porque da mesma forma que se acumulou placa dental, se formou cálculo, se levou uma doença periodontal e que perdeu o dente, pode acontecer isso com o implante. Então, não é porque fez o implante, está resolvido, sumiu e nunca mais eu preciso. É necessário esse acompanhamento, aí o profissional vai determinar. Pode ser semestral, trimestral, anual, mas tem que voltar ao dentista e sempre acompanhando. Se houver algum pequeno problema, ele já intervém, tentando resolver. Qual é a maior causa de perda de dente no ser humano? Doença periodontal. Existem os acidentes, como você disse, uma queda andando de bicicleta, de skate, bate alguma coisa e perdeu o dente. Um acidente de carro. Mas, fora isso, são essas doenças de gengiva que vão levando à formação de cálculos, de tártaro, amolecimento da raiz e acaba perdendo, posteriormente acaba se perdendo o dente. Hoje em dia, fala-se pouco, né? Eu acho que deveria ter uma abertura maior para se falar sobre isso. Uso de escova adequada, tem uma forma correta de se usar fio dental, escova e enxaguante bucal. Sim, sempre isso não é novidade, né? Assim, é fundamental o uso do fio dental, da escova e o dentifrício, né? A pasta de dente. Mas não há uma fórmula química milagrosa
porque senão a gente não precisava nem escovar, bastava bochechar, comer, tomar o comprimido de alguma coisa. Então é ação mecânica, ou seja, o fio em atrito com a raiz, em atrito com a coroa, a escova, sempre extra macia, o mais macia possível. A gente tem um conceito que a força vai limpar, né? Você vai limpar uma panela, você faz força para arear a panela. Se você usar essa força para limpar o dente, você vai causar retração, abrasão. Então não é força nem uma cerda dura. O dentista vai orientar, você usa aquilo de uma maneira delicada, a escova, o fio. Não existe uma pasta milagrosa, um enxaguante, isso é mais uma perfumaria. O fundamental é o fio e a escova periodicamente bem utilizado. Ou seja, aqueles produtos que prometem combate placa, combate não sei o quê, isso tudo assim, tem uma eficácia, mas não é tão eficaz Não. quanto eles divulgam na mídia, é Não, isso? aquilo é comercial, né? Sai com uma marreta atrás da bactéria, o determinado enxaguante, isso não existe. É o fio, escova e a pasta, ela tem algumas substâncias que são interessantes, use a pasta sim, mas não existe uma pasta milagrosa. E, mais uma vez repetindo, escova com cerdas macias, extra macias, sem força. Ou seja, não é força, é jeito. É jeito. Tá bom. É um processo dolorido? A colocação do implante? Sim. Não, absolutamente. Você vai ter uma anestesia. Em alguns casos, a gente faz até uma sedação prévia. Se a pessoa relatar ali um pouco de ansiedade, um pouco de medo, a gente faz uso de algum ansiolítico via oral. Em alguns casos, até EV, né? O anestesista faz isso venosamente para a pessoa dar uma relaxada, uma dormida. Anestesiou, é um procedimento hoje relativamente rápido, se coloca o implante. Em algumas situações bem específicas, a gente consegue colocar os implantes e logo em seguida, ou no dia seguinte já coloca o dente em função, mas na maioria das vezes o ideal é se aguardar em torno de 3 meses para ele osso-integrar, o implante grudar no osso, de uma maneira simplista, para depois receber as coroas e os dentes, né, em cima. É mesmo porque se ele não aderir ao osso, corre o risco também desse implante se perder, né? Sim, sem dúvida. Se colocar carga previamente, uma carga excessiva, vai levar à perda do implante. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia no dente do siso. O meu é tão abusado que ele nem nasceu de pé, ele nasceu deitado, assim, meio Não é inclinado. comum. E fui no especialista e tal, falou, cara, tem que fazer uma cirurgia, marcou tudo e fomos fazer. E eu lembro que ele veio com a maquininha, com a broca e tal, e cerrou e tirou, e em alguns momentos ele teve que pegar uma ferramenta que parecia uma chave de fenda daquelas grande, apoiar e soltar o peso. Aquilo dava uns estralos, eu falava, vai acabar com o meu maxilar, vai arrebentar tudo, não consegui nem falar. E terminou tal, fez todo o procedimento, né? E é interessante que você não sente. Não, anestesiou, acabou. Você não sente absolutamente. Ainda bem que inventaram a O anestesia. problema é quando ela passa, né? Mas aí a gente entra, acabou a cirurgia, a gente já entra imediatamente com uma medicação analgésica, anti-inflamatória, já entrou com antibiótico antes. Então Entrou. ela passa e já tem ação analgésica fazendo efeito. Então dificilmente você vai ter uma dor no pós-operatório. Algum desconforto, mas dor não. Eu lembro que nessa época ele virou para mim e falou assim, olha, você vai ter que ficar de repouso, evita falar. Eu fiz no sábado, assim, num sábado. E no domingo tinha um evento. E me pediram para fazer a locução do evento. É. E eu não podia falar. Mas eu teimoso, o que eu fiz? Eu fui. Então punha gelo, chupei gelo o dia inteiro aquele dia. Né? E falando, resumo, na segunda-feira, que eu já estava liberado, né, 2 dias para ir trabalhar, falou, ó, se sangrar, você volta. Tava na cara que ia sangrar. É muito importante esse pós-operatório acompanhar e seguir as orientações do profissional. Às vezes a pessoa, tanto na realização dos implantes, como qualquer outro tipo de cirurgia, né, oral ou que não seja, até que seja em outras áreas, a pessoa está tão bem que ela esquece que fez. Então a gente pede repouso, não fala muito, evita uma alimentação muito dura ali no começo, vai com uma alimentação mais pastosa,
A pessoa está tão bem que ela vai para o churrasco no dia seguinte, vai para o pagode, vai para a festa. E aí, geralmente, vai ter um edema, pode ter um sangramento, mas geralmente foi porque não seguiu as orientações do profissional. Então eu não indico que faça, não faz igual a Barbosa não, viu? Se fez a cirurgia, fica quietinho em casa, Sim, vai chupando sorvete, vai fazendo o que tiver que fazer, mas não extrapola não, que você de repente pode sair mais caro o molho do que o peixe, sem né? dúvida. O que é um enxerto ósseo? Então, quando a gente perde a pessoa perde o dente, imediatamente após a remoção desse dente, ou mesmo antes, em função do processo infeccioso que às vezes se dá ali e levou à perda do dente, existe uma perda do tecido ósseo que circunda essa raiz, circunda esse dente. E aí fica inviável em algumas vezes se colocar o implante. Ele estreitou, ele abaixou, não tem mais osso ali. Então a gente tem alguns recursos hoje para tentar fomentar, ou seja, fazer com que o seu organismo forme osso de novo naquela região. Então a gente usa o enxerto ósseo, que pode ser autógeno ou não. O autógeno a gente tira da própria pessoa, de alguma outra região da boca, geralmente raspando ou tira em bloco, coloca-se naquele lugar. Ou se usa alguns outros materiais, matriz bovinas, várias outras opções que a gente coloca junto com sangue naquela região, se aguarda 6, 8 meses e o que se busca, e na maioria das vezes a gente obtém esse sucesso, o organismo vai devolver, formar o osso naquela região. E aí permite a colocação do implante. Pode ocorrer algum caso do corpo rejeitar esse enxerto ósseo ou o implante? Não, o titânio, que é um material de eleição para a fabricação dos implantes, ele é 100% biocompatível. Ele não é rejeitado. E o osso também não é rejeitado. Se ele for autóctono, ele é seu mesmo, e mesmo que não seja, misturado ao seu sangue, com todo o material, ele não vai ser rejeitado. O que pode, às vezes, acontecer é esse implante não ósseo integrar. Ele não gruda, ele não se integra ao tecido ósseo. Fica mole. E aí, popularmente, se fala rejeitou. Não é que rejeitou, ele não aderiu. E tem algumas razões que levam a isso. Às vezes a carga excessiva foi colocada um dente imediatamente e a pessoa morde em cima ou não tem não mantém os cuidados de higiene, começa a formar placa, cálculo e pode se levar a essa perda. Mas essa terminologia rejeição não está colocada corretamente. Ou seja, não existe esse caso. Não. Qual que é a diferença de implante para dentadura e ponte móvel? Então, a ponte móvel você tem que ter você tem perda de alguns dentes, mas tem alguns dentes em que você vai colocar os apoios, ela é móvel, né? Ela encaixa, tira e põe, e vai te devolver ali aqueles dentes que não existem mais. A prótese total, né, conhecida como dentadura, é quando a pessoa não tem mais nenhum dente. Foram extraídos todos os dentes. Então se coloca uma prótese em que ela vai te devolver a função estética, mas ela tem algumas limitações. Ela balança, ela pode sair da boca numa hora que você não deseja. Você pode estar no mar, você pode estar pulando de paraquedas, você pode estar numa piscina, enfim, alguma coisa e sai a dentadura, que é extremamente constrangedor, além da perda da força mastigatória. Por melhor que seja feita uma prótese total, você vai devolver no máximo em relação à força mastigatória 20%, se perde 80%. Então, alimentos mais duros, é difícil da pessoa conseguir mastigar, triturar. Elas às vezes engolem inteiro, mais ou menos, mas não consegue. O implante, ou os implantes, seja ele unitário ou para a boca toda, ele vai te devolver 100% da força mastigatória. E ele não sai. Então, existe até algumas próteses que é uma mescla, né? A gente coloca 2 implantes numa área desdentada total e coloca uma dentadura que tem um encaixe. Então ela não sai como as outras, ela tem uma retenção, ela encaixa naquele implante e sai. Mas na maioria das vezes a gente coloca implantes para que se coloque uma prótese fixa. Então ela não sai. Você vai ter uma força mastigatória e normalmente uma estética, uma fonética muito boa, muito próxima ao dente natural. Entendi. Existem alguns lugares na internet que oferece implante em até 72 horas. É um prazo bacana ou não? É melhor esperar um tempo maior para você poder ter um resultado melhor? Depende da situação.
Em algumas situações é possível, sim, com bastante previsibilidade e sucesso esse tipo de trabalho. Mas não é regra. Tem que ser avaliado pelo profissional, são situações específicas, tem que ter uma qualidade óssea boa. Na hora de colocação do implante, o profissional tem que encontrar um torque, que é um aperto satisfatório. A gente usa um aparelho que é o torquímetro, para ver quantos newtons de torque se conseguiu na colocação dos implantes. Então pode-se fazer essa, a gente chama de carga imediata, mas não é para todas as situações. Existem situações em que o profissional coloca o implante e aguarda aí 3, 4 meses para que ele oste integre, ele grude no osso, para depois assim receber o dente. Ou seja, é uma margem segura, então, esses 3 meses, para você falar, ó, colocou, não tem problema. É uma margem segura, mas é bem particular. Existem situações que se consegue sim colocar na hora, mas não é regra, não é a maioria das vezes. A maioria até é o inverso. Tem que se aguardar para depois colocar. Entendi. Tem alguma história, algum caso que de repente parecia simples para o senhor, ou inusitado que aconteceu dentro da sala lá do ambiente cirúrgico? É sempre bem estudado e planejado, né, o procedimento antes de se executar. Então a gente tenta minimizar ao máximo as surpresas, né? Mas o que pode às vezes acontecer, mas normalmente a gente consegue filtrar e perceber isso antes. É uma fobia, um medo, algum descontrole emocional do paciente, né? Mas quando a gente já percebe isso nas consultas iniciais, a gente já vai intervir de uma maneira vai fazer um ansiolítico ali para o paciente, ou via oral, ou via venosa com anestesista, para que não tenha uma surpresa, uma intercorrência de ter que parar o procedimento em função disso. Agora, fora isso, tecnicamente é muito difícil, porque já foi avaliado, né? Tanto a parte óssea, sistêmica, já foi feito toda uma triagem antes, então para minimizar surpresas, hoje a gente tem a tomografia, que é um exame radiológico que dá uma visão em 3 dimensões para o profissional. Antigamente era só a panorâmica ou a radiografia comum. Então, às vezes, você iniciava uma cirurgia, imaginava que tinha osso, porque na radiografia você via a altura, mas você não conseguia ver a espessura e não tinha espessura. Mas hoje, com a tomografia, você não vai ter esse tipo de surpresa, porque você já sabe previamente se tem ou não. Ou seja, dá para você, não tem surpresas, né? Você sabe o que vai, na hora que chegou o momento de fazer o procedimento, já está tudo dentro dos conformes, né? Como É dizendo. muito raro, lógico, qualquer coisa, nada é exato, né? Você vê um avião decola, ele imagina que ele decola ali e vai aterrissar em determinado ponto. Pode acontecer uma intercorrência totalmente, mas a gente trabalha para que isso seja o mínimo possível, ou seja, fazer um bom planejamento é fundamental. Tá certo. Doutor, e quem quiser fazer uma avaliação ou fazer uma consulta com o doutor Eduardo Lagoa, vai aonde? Nós atendemos aqui em Campinas, na Clínica Lagoa, aqui no Guanabara, e é só ligar, agendar, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, e a gente faz essa avaliação, vamos avaliar a parte radiológica, a parte óssea, pedindo exames radiológicos, parte sistêmica e fazer todo o planejamento. Tá, então sempre quem precisar aí, ó, olhou, precisa de um implante, quer fazer uma avaliação, procura o doutor Eduardo Lagoa. Passa o endereço lá da clínica. É na rua Frei Manuel da Ressurreição, 916, aqui em Campinas, no Guanabara. O telefone é 3325-1700. Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Pensa num lugar que você chega, você se sente super à vontade. Conheci a clínica. Você realmente é muito bem atendido, você fica à vontade. Não tem aquele negócio de ficar escutando aquele barulhinho que gela a alma, que gela a espinha. Muito aconchegante. Então, se você precisar, repete o endereço e o telefone, doutor. Frei Manuel da Ressurreição, 916, Jardim Guanabara. E o telefone 3325-1700. O prefixo aqui em Campinas é 19. Jardim Dá um ponto Guanabara. de referência para quem quiser chegar mais fácil. Tem uma praça que tem uma feira aos sábados,
Feirinha do Castelo, né? Feirinha do Castelo, Feirinha do ali Castelo. no Castelo. É próximo à Avenida Brasil também. Então, quem quiser aí, ó, chegar lá conhecer a Clínica Lagoa, o endereço o doutor já passou. E tem mais um ponto de referência, que é o Bosque dos Italianos. Sim, Bosque dos Italianos e tem o Bosque dos Alemães. Que é mais para baixo, né? E os dois são próximos ali. Então, você aí, ó, quer fazer uma avaliação, precisa fazer um implante, quer sua autoestima de volta, procura o doutor Eduardo Lagoa, lá na Clínica Lagoa, e com certeza você vai ser recebido por profissionais altamente qualificados para te atender você e a tua família. Pode ficar tranquilo, tá certo? Bom, eu conversei aqui com o doutor Eduardo Lagoa. Eu quero agradecer, doutor, pelo seu tempo, pelo seu trabalho, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Disponha. E que possamos fazer outros trabalhos juntos. Sem dúvida. Então, sempre que precisar, o Chronicast está aqui à sua disposição. No que precisar, doutor, pode nos procurar. A porta do estúdio vai estar aberta para o senhor. Obrigado, igualmente estou à disposição de vocês. Tá bom? E se você tem uma história bacana para ser contada, anota de novo esse número aí. Anota, hein? 019-978050533 é o WhatsApp aqui do Chronicast. Você vai mandar uma prévia da história da pessoa, o nome, o contato. A produção vai ligar, vai analisar. E se der certo, você vai estar aqui conosco para poder contar a sua história. Nós queremos contar essa história aqui no Chronicast, tá certo? E por hoje ficamos por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, que tem crescido demais. E olha, se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, se inscreve lá. Chronicast Podcast Barbosa Júnior. Se inscreva, deixa o seu like, acione o sininho. E também nos siga nas redes sociais, @Barbosa Chronicast, no YouTube também, no Facebook e no Instagram também. E no TikTok e no Kawaii. Tá certo? Então procura a gente lá, deixa aquele like, ouve, compartilha, comente à vontade, faça com que o Chronicast chegue mais longe, até mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter o mesmo entretenimento que você e a sua família. Tá bom? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, um forte abraço, estejam sempre com Deus. Amém.